Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, a gente vai continuar nossa aula, tá? Então a gente vai continuar a aula de neurologia, mas hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente já conversou na sala, tá? Que é logicamente a esclerose múltipla, tá? Então a esclerose, ela é um fator de risco para um AVE. Isso a gente já falou um pouquinho, tá? E a gente vai descobrir por quê, tá? Que acontece com a questão da esclerose. Então, a minha esclerose múltipla, tá? Ela é uma doença inflamatória crônica, tá? De autoimune, tá? Que logicamente ela destrói a cobertura, tá? Protetora dos meus nervos, tá? Que é logicamente a questão das minhas sinapses, tá vendo, ó? Dos meus neurônios. E assim eu consigo fazer logicamente a minha sinapse. Olha que interessante, tá vendo? Então, a esclerose múltipla, tá? Ela é uma doença inflamatória, tá? Que vai atingir a parte de autoimune. Atingindo a parte imune, tá? As pessoas ficam muito debilitadas, tá? Perdem movimento, perde a parte cognitiva, tá? E logicamente ela precisa de um fisioterapeuta para ensinar ela tudo de novo, tá? É como se fosse um bebê, tá? E fosse aprender tudo de novo, tá? E logicamente a parte autoimune vai ficar atacando, tá? Então ela vai começar a pegar muita infecção, muita doença, vai ter anemia, tá? Então tudo por conta disso, tá? Por motivos genéticos, tá? Ou logicamente ambientais, tá? A esclerose, tá? Múltipla, tá? É um sistema logicamente que ataca o sistema imune, que a gente já falou, tá? Imunológico, tá? Que começa logicamente, tá? A agredir a bainha de mielina, tá? Então quer dizer que eu tenho meus neurônios, tá vendo? Aqui é o meu neurônio, isso aqui a gente já estudou, tá? Aqui tem logicamente o meu núcleo, tá? O meu axônio, né? Tudo certinho. A bainha de mielina, ela serve como uma cobertura, né? Para que não entre logicamente a informação em choque, tá? É a mesma coisa quando você tem um fio descapado e esse fio você não encapou ele e na hora que você vai pegar você toma um choque. É isso que acontece. Na hora que você coloca uma fita isolante ou qualquer fita que isole aquele local, tá? Vai passar logicamente a energia, você pega, você não toma um choque. É o que acontece na esclerose, tá? Então a bainha de mielina, ele vai proteger, tá? As minhas fibras, tá? Nervosa. Então, por isso, que ela destrói a cobertura protetora dos meus nervos, tá? Por conta da minha bainha que está sendo danificada. Tem como a gente recuperar? Não, porque é neurônio, Neurônio, uma vez que a gente perdeu, a gente não recupera mais, tá? E isso vai acontecendo várias e várias vezes. Então, o meu sistema nervoso, ele fica e entra em colapso, tá? Por isso que a minha paciente, ela perde muito movimento, parte cognitiva, Por isso que às vezes ela tá comendo, para todos nós é a facilidade da gente pegar a movimentação, movimentação motora, e ela não vai ter isso, ela vai ter muita dificuldade, então ela vai ter que fazer um trabalho com a fisioterapeuta, tá? Ou fisioterapia, com qualquer um, e ela vai logicamente treinar, e isso é para que o cérebro entenda que ela está fazendo esses movimentos, para que quando o neurônio que está logicamente danificado com a bainha, com a bainha de mielina, identifique também que ela está tentando fazer um esforço, tá? Para que ela volte logicamente, tá? Fazer todo o processo que ela fazia antes, tá? Demora, tá? Então aqui a gente tem a esclerose, tá? Múltipla, tá? O que acontece? Tá vendo isso daqui, ó? Então eu tenho meu sistema
nervoso, tá? E o periférico. Esse daqui é todo o periférico, tá? Ó, isso daqui é todo o periférico, ó, tá? Periférico, parasimpático e simpático, tá? Então a esclerose, tá? Ela ataca meu sistema nervoso central, tá vendo? Não é o periférico, é o central, causando o que? Tá? Tremores, dificuldade para andar, como eu já tinha falado, tá? Enxergar, falar, tá? Ou mesmo pode ficar paralisada, tá? Então pode acontecer isso. Mesmo com o avanço do tratamento, opa, nossa, né? Hoje, mesmo com o avanço do tratamento, tá? 50% dos pacientes vão precisar de ajuda, tá? Principalmente para ficar em pé. Por quê? Porque eles perdem a parte do movimento, tá? Se fosse a parte, logicamente, de sistema nervoso periférico, tinha como, logicamente, recuperar, mas infelizmente não, é na parte do sistema nervoso central, que é, logicamente, os meus neurônios, e os meus neurônios, eles trocam as informações, não é? Então, precisa realmente de ajuda, então precisa mesmo de companhia, tá? Essas pessoas que têm esclerose, tá? Múltipla, tá? Precisa mesmo, tá? E logicamente, depois que a pessoa completa 15 anos, tá? Quem tem esclerose, tem os primeiros sintomas, tá? Tem os primeiros sintomas. Já a questão de 30 mil pessoas aqui no Brasil vivem com a doença. Tem como eu viver com a doença? Tem. Tem como eu recuperar totalmente? Não. Você pode fazer um tratamento, tá? Isso daqui a gente já conversou muito, tá? Eu tenho os meus dendritos, tá? Os meu corpo celular, o meu axônio, tá? E logicamente a minha bainha de melina, que vai proteger logicamente o meu axônio, tá? E aqui é onde acontece logicamente a minha sinapse, tá? Quando eu tenho esse defeito aqui, ó, na minha bainha de melina, tá? As informações não são passadas, tá? Ele entra logicamente em colapso. Por quê? Por conta, logicamente, que destruiu, tá? Toda a proteção. E o meu nervo ficou, logicamente, o meu axônio, né? Na verdade, ele ficou, a questão dos nervos ficou para fora, né? Então, essa proteção que protege os nervos não vai ficar passando informações. Por quê? Porque simplesmente a minha bainha está, logicamente, não está protegendo as minhas informações, tá? Que é muito importante a bainha de mielina nessa questão da esclerose, tá? Então é isso que acontece. Então, assim, o que para serve os neurônios? Para que servem os neurônios? Os neurônios são células nervosas que desempenham, logicamente, um papel que conduz, logicamente, impulsos nervosos, tá? Essas células, tá, são, logicamente, especializadas, que são, logicamente, para levar e trazer, logicamente, resposta, tá? Então, leva e traz resposta, tá? Logicamente, o meu sistema, ele precisa, logicamente, desse sistema. Então, essas células especializadas são, logicamente, portadoras, tá, de unidades básicas do meu sistema, tá, que processa informações e estímulo no nosso corpo, tá? Então, todas essas células, tá, ela vai me mandar mensagem e vai me mandar resposta, tá? Tanto que tem muitas células que são os meus neurônios, tá? Que eles mandam respostas para o meu cérebro e o meu cérebro demora muito. Isso é comum? Não. Então está acontecendo alguma coisa. Se eu não estou recebendo resposta, o neuro logicamente vai pedir uma ressonância ou uma tomografia para saber o que está acontecendo, tá vendo? Vamos lá ler de novo. O que são neurônios, tá? E para que servem os neurônios? Os neurônios, logicamente, são células nervosas, tá? Que desempenham um papel muito importante, que é o que?
conduzir impulsos nervosos. Esses impulsos eu já falei, que é logicamente mensagem, tá? Troca de mensagem, tá? Essas células especializadas são, tá? Portanto, as unidades básicas do meu sistema que processa as informações e logicamente do meu estímulo, tá? No meu corpo inteiro. Tá? É isso que acontece. Qual a função do meu neurônio? Tá? Os neurônios são, tá, as principais células do tecido nervoso, tá, que são capazes de transmitir o que? Impulsos nervosos. Então, quando eu tenho a morte, tá, celular, eu não tenho mais essa função. Tá? Eu não tenho mais essa função de transmitir, logicamente, os impulsos nervosos para as outras células, tá? Os neurônios são também chamados de células nervosas, tá? São dos tipos mais conhecidos, isso a gente já falou, tá? Possui, logicamente, várias funções, tá? Para transmitir esses impulsos, e a gente já falou um pouco deles. Tá vendo? Então, quando eu tenho uma morte cefálica, eu não tenho mais isso, eu não tenho ondas cerebrais, através, logicamente, dos meus impulsos nervosos, tá? O que é uma sinapse, tá? A sinapse é uma região, tá, localizada entre o meu neurônio, tá, e onde age, logicamente, os meus neurotransmissores, tá, mediando, logicamente, uma ação, tá, química, tá. Então, a sinapse é uma região localizada entre os meus neurônios, onde eles agem nos meus neurotransmissores. Meus neurotransmissores vão, logicamente, levar informações e trocar informações, tá? Transmitindo, logicamente, o meu impulso, tá, nervoso, tá, de um neurônio para o outro, tá? E, logicamente, para umas células musculares ou glândulas, tá? Tá? Ou uma célula glandular, tá? Então, isso é bem interessante, porque eu preciso dos meus estímulos, tá? Para os meus músculos. Quem vai mandar isso? São os meus neurônios, tá? Que a gente já conversou. Sintomas, logicamente, da esclerose, tá? Lesões no cérebro que pode ser provocada, tá? Visão turva, tá? Visão turva, na verdade, tá? Desculpa. Perca da percepção das cores, falta de força, sensibilidade nos meus membros, tá? Falta de controle nos meus movimentos, tá? Principalmente nas mãos, desequilíbrio, tá? Alterações na memória, tá? E fadiga. Tudo isso eu já tinha falado, tá vendo? Fatores de risco, tá? Já investigaram e já perceberam que tem, logicamente, o fator de risco, tabagismo, tá? Fatores ambientais, tá? Como, logicamente, a falta de exposição solar, tá? E o fator genético, tá? Que pode acontecer. E, logicamente, eu tenho aqui a parte, as causas, tá? Que pode acontecer, tá? Logicamente, baixa imunidade, tá? Destrói, logicamente, distúrbio hormonal, falta de vitamina e, logicamente, genética, tá? Da esclerose, tá? E dia 30 de agosto, que daqui a pouquinho a gente vai entrar em agosto, tá? É o dia, logicamente, nacional da esclerose múltipla, tá? Olha que interessante, tá vendo? Dia 30, tá vendo? Olha que interessante.